Olá, pessoal, começando mais um episódio aqui do RiosCast, do nosso podcast, que tem vindo com tudo aqui. Só que antes de iniciarmos o podcast, eu vou falar um pouquinho aqui da Rios Investimentos. Meu nome é Renata Vorler, eu sou sócia fundadora desse escritório de assessoria de investimentos private. Nós fazemos gestão patrimonial para todos os tipos de clientes que precisam aumentar a rentabilidade da sua carteira. Se hoje você não possui isso no mercado, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar em contato conosco. E eu sou o Alan Pelais e esse é o RiosCast, o nosso podcast com o objetivo de trazer grandes empreendedores, pessoas que têm uma história para contar e agregar na sua vida, te ajudar naquele momento de angústia, de dificuldade, de tomada de decisão. Hoje eu estou tão feliz, não que nos outros episódios eu não esteja, sempre eu estou muito feliz, mas eu estava tão ansiosa, porque a agenda dessa convidada foi tão concorrida. Ela já apresentou programas no Domingo Espetacular, na Band, na Gazeta, e eu sou fã dela há muito tempo. Hoje nós trazemos aqui a Raquel Bezerra de Menezes, que é uma médica super renomada. Ela tem 39 anos, ela é taurina raiz igual nós aqui, né? Nós dois, os dois taurinos. Vocês vão entender o porquê. A diferença de dias, inclusive, na A verdade. gente vai contar aqui pra vocês. Ela é casada, ela é especialista em nutrologia e endocrinologia. Eu falo devagar porque eu sou tão ansiosa para falar sobre endocrinologia. E ela possui uma clínica fantástica aqui em São Paulo. E ela acabou de entrar em sociedade num spa. Ela vai contar todos os detalhes aqui. Doutora Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço, e agora que eu descobri que temos só taurinos, né? Te contei aqui de surpresa. Que dia? Eu 18. Nossa. E eu 16. Ai, eu 15, olha só. Nossa, Já vou fazer a festa, né? A festa da junto. semana, pra economizar, investir certinho. A diferença Aí, ó. a gente investe, né? Mas ainda dá pra fazer um festão. Que bom que você conseguiu vir, viu? Eu sei que é muito disputada a sua agenda, eu tô muito feliz. Eu que agradeço com essa apresentação aí, eu fiquei muito honrada. Atuo, né, na parte da endocrinologia, da endócrino. A medicina sempre foi a minha paixão, né? E aí, assim, a parte de você, de montar, de você falar assim, poxa, se você sair de um plantão e assumir responsabilidades, esse meio do caminho de você entrar com uma clínica, né, que nem você apresentou, é bem, como que eu posso dizer, é uma barreira, assim, que você tem que falar assim, meu Deus, né? Tem que lutar, é um leão por dia que você vai lá e você tem que ter a cara e a coragem para você fazer isso, né? Não é fácil. Olhando, assim, né, de quem vê de fora, fala assim, legal, nossa, montou a clínica, agora a sociedade com spa, como se fosse uma facilidade, né? Mas, assim, é ralação diariamente. Mas é isso, se a gente também não coloca as caras, né? Você vai ficar sempre esperando, falando assim, e se? Então, você indo, encarando e falando assim, não, eu vou tentar e vou pesquisar da melhor maneira, pensar da melhor forma para manter a clínica e colocando seus objetivos, sonhos que é engraçado, né? Tipo, a cada dia que passa, a gente vai criando um novo sonho, um novo objetivo, uma nova etapa. Você fala assim, pô, legal, mas eu posso ainda melhorar nisso. E cada dia a gente vai acrescentando sonhos, né? Sim, É que e a nós gente... empreendedores, né, até desculpa te cortar, às vezes a gente fica com aquele, no nosso âmago, que só a gente passa dificuldade, só a gente passa problema, será que eu vou conseguir? E é bom trazer convidados como você para mostrar pro pessoal de casa que é possível, né? Sim, gente, é engraçado, porque a gente sempre... É legal de ter essa conversa, porque você olha a história do outro, você fala assim, não é só comigo, né? Porque quando acontece com você, você fala assim, nossa, só comigo? Será que só eu? Só acontece isso na minha vida, né? E você acaba vendo história de outras pessoas. E é muito legal que, recente, eu assisti um seriado, documentário de empresários, né, nos Estados Unidos, que eles fizeram. Vocês chegaram a ouvir isso daí? É bem bacana. É como ser milionário em 90 dias. Sim. É o nosso A gente documentário ama. programa aí favorito da vida. É maravilhoso, né? Eu assisti o primeiro... Como que é o nome dele? É Hunt? Eu esqueci o nome dele. Nossa, meu senhor, marido... né? Isso, que ele é um empresário. Inteligentíssimo. O primeiro foi ele. Aí depois tem o segundo, que mulheres, aí ele então, deram foi e um show, convidou, aham. né? E aí você vê
Tá, tudo bem, né? Que a história lá é bem... Os caras são práticos demais, mas assim, como que você fala... Ah, pô, mas com eles também acontece isso, né? Tipo, e é uma galera que já tem uma experiência há muito tempo. E eles são bilionários, né? A gente tá falando de uma Não, eu vou até grana. deixar o link aqui, é no Prime. É como se fosse uma minissérie mesmo, eles contam, são vários tipos de empreendedores. Sim. E é um tapa na nossa cara. Vocês vão entender lá na série, porque eles colocam você você, modo de falar, colocaram as pessoas lá com um carro, assim, né, bem humilde. $100, um carro e um celular, só que o celular sem o contato deles, né? Exato. E sem o nome deles de empresário, porque o nome pesa, né? Tipo, beleza, você tá indo falar com uma pessoa que já é do ramo, agora você chegar lá, um desconhecido, um anônimo, e levantar isso tudo que eles fazem, gente, é muito interessante, assiste, vale a pena, abre a nossa mente, né? Total. E você vê que fala assim, pô, não é só comigo que acontece isso. É uma lição pra você ver que fantástico. pra qualquer um que seja bilionário, o começo é sempre difícil. Sim. É muita resiliência, é muito esforço, é muito trabalho duro. Então, é aquilo que a gente fala, a gente conhece muitos empresários. É 1 em 1 milhão que a empresa decola rápido, que tem facilidade. Sim. Normalmente a história do empresário já é a terceira, a quarta empresa, já faliu, já abriu, já negociou, já teve dívida. Eu falo brincando às vezes, se você nunca teve dívida, nunca deveu um imposto, você não é um empresário de verdade, né? Então é uma profissão difícil. Quando você escolhe esse meandro, é muito mais difícil. Sim. Mas, em compensação, os retornos também, tanto de satisfação quanto financeiros, são muito melhores, né? A questão da satisfação, assim, de você olhar e falar assim, poxa, consegui, né? Eu conquistei isso daqui, é muito bacana. Tipo, de você olhar e falar assim, poxa, de onde que eu vim? De como que surgiu? Não pensava isso, eu não imaginava, né? É aquela história, foram sonhos que vão acrescentando com o passar do tempo. Você fala, tenho isso, tenho aquilo. E aí, tipo, você fala, pô, por que não? E aí são coisinhas que a gente vai acrescentando que você fala, eu nunca na minha vida imaginei, tipo, montar um spa. Nada a ver, assim. Claro que hoje em dia a gente associa, né? Porque medicina, estética, tá muito relacionado. E o spa também traz a questão de um bem-estar. Mas era uma coisa que nunca passou na minha cabeça, né? E surgiu. E graças a Deus tá indo certo. Sensacional. Agora a gente vai entrar no caráter Raquel pra vocês entenderem essa superação de vida, né, Ana? Exatamente. A gente queria começar um pouquinho lá atrás para conhecer mais a sua história. Então, entender como foi a sua infância. A gente sabe que você veio de uma infância humilde, Sim. estudou em colégio público e mesmo assim conseguiu vencer. Como que foi essa sua trajetória na sua infância e quando você descobriu que queria ser médica? Então, na parte da medicina, né, o meu irmão brinca, né, ele fala assim, quem vê na televisão não sabe que correu atrás de um ônibus para pegar o ônibus. Falei, sacanagem, né, não precisa falar isso. Mas é verdade. Eu sempre estudei em escola pública, né, meu pai era policial militar, a minha mãe, assim que a gente nasceu, eu tenho um irmão mais velho, né, 4 anos, e assim que a gente nasceu, a minha mãe parou de trabalhar e se dedicou para casa, né. Então, assim, meu pai é policial militar, escola pública, tanto eu quanto meu irmão. E, assim, o que eu lembro é que eu fazia... Em casa tinha um jardim muito bonitinho, que meu avô que cuidava, e eu fazia o remédio para as bonecas com as plantas. Então, eu falava, quero ser médica, mas, assim, na minha família ninguém, né? Não tem nenhuma referência, assim, para dizer, eu fui querer ser médico por causa de tal pessoa. Só que, quando a gente chega na parte do vestibular, a realidade é outra, né? Tipo, porque... Infelizmente, a escola pública, pelo menos para mim, né, no meu caso e na minha visão, porque era aquela história para meus pais também, ela passa de ano, ok, tá estudando. Só que quando a gente vai encarar um vestibular é muito diferente, né? Uhum. E aí eu fui estudando, aí meu pai pagou um cursinho para mim no colégio, né? Eu fiz o cursinho à noite e estudava de manhã. Só que quando você termina o colegial, quando você está no colegial, você ainda é estudante, né? Aí quando você terminou o colegial, você fala assim, eu não sou estudante e eu não tenho profissão. O que eu sou? Aí entra aquele peso, né? Que você fala assim, gente, eu não tenho dinheiro, muito pelo contrário, estou gastando. E aí, agora eu não vou lembrar... E esses dias eu estava contando essa história, eu não vou lembrar como que eu conheci... eu sei que no cursinho tinha um serviço de monitoria. Como que é? Tem as salas, que tem em torno de uns 150 alunos, mais ou menos, e tem um monitor por sala, que tem a cada mês, né, tem as provinhas que é feito no cursinho, para você ver como que está sendo sua nota, sua evolução.
E aí os monitores, eles acabam auxiliando nisso, para entregar a prova dos alunos que fizeram, para entregar a carteirinha, para auxiliar o professor que estava precisando de microfone, acabando a bateria. Então o monitor, ele fazia esse tipo de serviço. E eu lembro que eu descobri como que chamava, o nome dele era, acho que Osidório, o apelido dele era Pelé, e aí a gente só chamava ele de Pelé. E eu descobri que o Pelé, ele era o chefe desse serviço de monitoria. Aí tá, eu cheguei lá, com a cara e com a coragem, né? Eu falei assim, oi, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu gostaria de pra me candidatar para a vaga de monitoria. Aí ele falou assim, olha, como que funciona? Primeiro, os monitores têm que sair a lista de vestibular que eles passaram. E se eles passarem e não quiser continuar mais, né? Porque passou no vestibular, não quiser continuar mais aqui, aí sim tem uma vaga. Mas até então, primeiro tem que sair a lista. Ele falou assim, ainda tem faculdades ainda que não saíram lista, tem faculdade ainda que vai sair a segunda, a terceira lista. Ele falou, então não tem vaga. Aí tá, passou uma semana, eu fui lá de novo. Oi, tudo bem? Eu sou a Raquel, lembra que tem a vaga? Aí ele foi, falou assim, faz assim, me dá seu telefone. Só que naquela época, tipo, não tinha celular. Bom, eu não tinha, né? Não, acho que não. Ele falou assim, me dá o seu telefone e eu te ligo. E aí eu falei assim, ele tá falando isso só porque eu vim a semana passada, né? Pra chata sair do pé dele. E aí ele me ligou. Ele falou, olha, surgiu uma vaga, a gente vai fazer a entrevista, vem aqui tal data. Aí fui. Entrei para a parte de monitoria. Então, monitoria, eu era registrada, né? Trabalhava um certo período e depois estudava no outro período. Aí, fui fazendo isso daí para quê? Para tirar um dinheirinho, né? E quando chega na parte de vestibular, também, as provas são muito caras, né? Para você fazer a inscrição na medicina, então, mais caro ainda. Aí eu falei assim, poxa, eu vou tirar uma graninha porque sobrava ali um dinheirinho, né? Era registrado, tinha a refeição ali e tinha o dinheirinho da condução também. Então, o dinheirinho que sobrava eu guardava para chegar no final do ano pagar minhas provas do vestibular. E aí foi, né, aí eu prestei o vestibular, passei, né? É claro que foram durante ali um bom tempo, né? Às vezes, outro dia, uma paciente falou pra mim assim, meu filho tá no primeiro ano, mas acho que ele não vai passar. Aí eu falei pra ela, falei assim, não, fica tranquila. Eu falei, se ele passar no primeiro, eu falei assim, tá de parabéns. E aí é você concorrer com pessoas que tiveram bons estudos, né? E assim, que tiveram bom preparo, boas escolas. Mas, graças a Deus, deu certo. Passei no vestibular. Aí depois, quando eu saí, né, quando você termina a faculdade, aí você fica naquele, tipo, eu queria ser emergencista. O meu sonho de criança era ser emergencista, né? E fui ser. É um emergencista. É aquele que fica no pronto-socorro, né? E fica lá, então chega com um infarto, chega um AVC, então chegou o paciente ali naquele estado, às vezes chega, né, desorientado, você que vai fazer o primeiro atendimento para tentar entender o que o paciente tem e como que você vai tratar ele. E eu sempre gostei disso, na área da emergência. E então eu trabalhei no pronto-socorro, tanto no hospital público quanto no hospital particular. E é muito legal, assim, na parte, né? Porque você vê o paciente que ele chega mal e você tem que resolver ali para aquele problema, aquela dor dele naquele momento. Então, eu sempre, né, desde criança... E o legal também que eu esqueci de contar, que vai vindo as ideias, né? Eu nasci no hospital, no Cruz Azul, e eu sempre falava assim, quando eu crescer eu quero trabalhar nesse hospital, quando eu crescer eu quero trabalhar nesse hospital. Eu acredito que foi o primeiro hospital que eu fui trabalhar. Nossa, acho que é lei que atraiu do Nossa, pensamento. de verdade, gente. Eu fui e falei assim, caramba, é muito legal isso. E trabalhei lá por uns bons anos, na parte do pronto-socorro. E aí eu fiquei nessa parte de atendimento, né, no PS. E o que a gente vê, tanto no hospital público quanto no particular, mas mais no público, que os pacientes, eles não são muito assistidos, né? Então, assim, eles não têm aquele acompanhamento. Na realidade, a gente não tem muito hábito, né? A gente só vai quando descobre. É difícil. Vou fazer um check-up, vou ver o que eu tenho, vou buscar saúde. Hoje em dia mudou um pouco essa ideia. Mas lá no pronto-socorro, você vê a pessoa com aquela dor e aí você fala assim, poxa... ok da pessoa acontece, da gente ter uma pressão alta, de ter um colesterol alterado, mas muitas das vezes tem por falta de ter uma boa saúde antes, de uma boa alimentação. Quando eu falo boa alimentação, não é comer alface, tomate todo dia, é ter equilíbrio, né? A gente pode comer a besteirinha, a cervejinha, mas também ter uma boa saúde, né? Uhum. E aí, assim, lá no pronto-socorro eu acabava vendo isso, e eu falava...
foi o que me chamou também a atenção para estudar na parte da nutrologia. Porque eu falei assim, poxa, a gente trata a doença, mas dá para tratar a saúde para não chegar na doença, né? E a nutrologia é muito isso, que e eu trabalho muito no preventivo hoje em dia, né? E aí foi que eu fui mudando um pouco ali a ideia, né? Eu falei assim, de trabalhar. Então, aí eu migrei da parte do pronto-socorro e fui indo com a parte de consultório, de atendimento. Só que, no atendimento, parece que assim, migrou e brotou o paciente. Não. Meu primeiro dia de atendimento, alugada a sala de 15 em 15 dias, né? Eu alugava no período da tarde de 15 em 15 dias. No meu primeiro dia de atendimento, eu tive nenhum paciente. Vamos mostrar, falar a realidade, né? As não pessoas tive têm nenhum. outra visão. Nenhum paciente. Porque eu já tinha alugado a sala, né? Já tinha feito o contrato ali. Eu falei, então, vou. E eu pagava era um site que era da parte médica, que aí as pessoas vão lá e procuram, né? Tipo, um endocrinologista, nutrólogo, cardio. Então, eu fui e coloquei. Aí, a gente paga uma taxa, não lembro quanto que era ali na época, pagava uma taxa e ficava o seu nome e seu endereço, né? E o telefone, quais os convênios aceitava, enfim. E aí, foi a partir daí que eu comecei com um atendimento, né? Só que aí brotava um paciente, lembrando que a minha sala era de 15 em 15 dias. Então, se aparecesse minha sala já estava alugada. Então, eu falei assim, tá, então para tal dia. E aí foi, mas olha, foi por um bom tempo, atendendo 2 pacientes por dia, né? Não é da noite, assim, pro dia que você consegue. E ao mesmo tempo, eu não poderia me dedicar só ao consultório, porque eu também tinha minhas contas. Então, o que me ajudava também era o plantão. Quer dizer, também era o plantão que me ajudava a pagar a minha sala, né? Então, eu fiquei uns bons anos fazendo plantão e fazendo atendimento. E é aquela história. A gente aí vai pegar um Instagram, né? O pessoal falando assim, olha, você vai ter que falar. Só que uma pessoa que não gostava de apresentar trabalho na faculdade, como que você vai pegar o seu Instagram e ficar ali falando, né? Tipo, olha, gente, eu sou a Raquel, morri de vergonha de fazer isso. Tenho até um pouco hoje, mas assim, você já vai, né? Você fala, não tô nem aí. Mas vai pegar o Instagram e falar assim, oi, tudo bem, doutora Raquel? Não, gente, por causa disso, de saúde, saiu aquele negócio travado. E falar, vai indo. Aí foi que, se você vai mostrando o seu trabalho, né? E postando diariamente, fazendo videozinhos. Meu marido me ajudava nisso, né? Tipo, na parte dos vídeos. Eu gravava lá no celular mesmo, aí ele montava, fazia ediçãozinha e a gente postava. E ele não reclamava? Porque Sim. geralmente os nossos companheiros, né, Alan, reclamam que eu gravo Não sei se você é assim, eu sou muito perfeccionista. E aí eu gravo, eu regravo, aí o Alan fica, nossa, eu não tô aguentando mais. Eu falei, não, você tem que apoiar. A gente reclama, mas a gente ajuda. Então, tá no equilíbrio não, mas ali. Ele ajudava e reclamava ou não? Ele ajudava e reclamava, tá? É dos meus. Deixa eu só explicar, porque às vezes a gente tá aqui gravando e a gente tá falando, aí, ou às vezes a gente não gostou da voz, ou a gente falou errado, ou às vezes a gente viu que o cabelo não tá legal, não, grava de novo, entendeu? E cada vez é uma coisa, né? A primeira foi o cabelo, a segunda foi a massa. Sim, é desse jeito, entendeu? O importante Agora é que eu no entendi. final sai, né? E também de você tentar, né? Porque a área médica é uma área... Qualquer área, né? Que nem a área de investimento. Não é do meu conhecimento. Então, se você ficar falando muita coisa, a parte técnica, eu vou ficar... Não entendi. A área médica também é a mesma coisa. E aí, você ter que comunicar de um jeito que não seja o jeito técnico, né? De você tentar falar de um jeito fácil para a pessoa entender. Então, o que acaba sendo ruim também para gravar. Porque na hora que eu tava falando ali, porque na hora de puncionar... Não, quando vai pegar a sua veia, né? Tipo, puncionar, a pessoa fala, o que é isso? Então, você tem... e por isso que a gente também grava bastante, entendeu? Que sai errado, por isso. Bem interessante que você já foi de cara pro empreendedorismo, né? Assim que você conseguiu sair do hospital, você não foi trabalhar na clínica de ninguém, você não foi no consultório de ninguém. Você já tentou migrar direto pra independência. Eu cheguei a trabalhar também, porque um colega meu, ele estava atendendo numa clínica e ele ia sair. Então, agora que eu lembrei. Então, eu fiquei no hospital, aluguei minha sala, mas tinha também uma outra clínica que eu cheguei a trabalhar lá, acho que era as quintas que eu trabalhava nessa clínica.
Então, aí eu também comecei a... Então, eu já fazia plantão, tinha um atendimento nessa clínica, que eles atendiam muito... Era pacientes particulares deles, né? Mas eram pacientes da clínica. E eu trabalhava para lá. E depois foi que eu fui para a parte médica, né? Na questão do ambulatório. E o que te ajudou a enfrentar todas essas dificuldades? Porque a gente sabe que a faculdade de medicina é um curso muito difícil. Muito caro. Sim. Né? A gente vê N pessoas que põem muitas barreiras, né? Meu sonho é fazer medicina, mas eu não faço porque A, B, C, mil motivos. Depois começar na profissão, que também é uma profissão difícil, Sim. né? O que te ajudou a atravessar todas essas dificuldades? Olha, na realidade, assim, eu vejo muito o apoio da família, né? Tipo, que me ajudou bastante. Porque, assim, eu comecei na faculdade, né? Que nem no cursinho. No cursinho, beleza. Eu fui e consegui fazer lá aquele serviço de monitoria. Só que passa um tempo, aí você entrou na faculdade, você sai da monitoria, e aí, de novo, você tá na faculdade sem emprego, E né? o bicho pega, né? Em medicina a gente sabe que... Então, num primeiro momento... Olha, eu esquecendo, talvez vocês estão voltando a minha memória, tô lembrando aqui aos poucos. Num momento, no primeiro... Acredito que eu fiquei uns 2 anos na faculdade. Eu trabalhei numa recepção de uma concessionária de carro. Não sei nada de carro, tá, gente? Eu só trabalhava na recepção. Não entende. Eu nem outro dia a menina falou, não, porque a roda tal. Eu falei, não esquece. Eu falei, não sei, eu só ficava na parte da recepção. E para também ter o dinheiro, eu trabalhava de sábado e domingo. E para também tirar uma graninha pro básico ali na faculdade. E realmente é muito caro, os livros são caros. Aí você tem que se virar, né? Eu pegava o livro da biblioteca. Livros de medicina, eu comprei porque era o mais disputado. Então, chega na época de prova, né? Acabava o livro da biblioteca. E, às vezes, a pessoa, às vezes, ela até tem. Mas é aquele livrão. Ela vai levar até a faculdade. Então, ela ia, pegava o da biblioteca e ficava estudando lá. Então, você chegava, tem tal livro? Não, acabou, porque o pessoal tá usando. Porque muita gente, às vezes, não ficava lá na faculdade estudando e só voltava para casa à noite, né? E eles deixavam o livro deles em casa, enfim. Então, aí, como que era o livro que eu... mais importante, assim, digamos, que era mais disputado, aí esse eu comprei. Mas o resto do livro eu pegava da biblioteca, pegava o livro emprestado, né? Tipo, tem colegas que já tinha passado por aquele período, ou ele naquela semana ele não ia ter prova daquela matéria, porque é de outra turma, então você consegue pegar o livro emprestado, porque como que nessa semana você tem a prova de histologia, o outro não tem, então, empresta o livro. Então, foi desse jeitinho, assim, que a gente, né, economizando. Que foi muita força de vontade, então, de alcançar seu objetivo, e... trabalho dobrado, né? Porque é muito mais fácil você chegar lá, não ter que trabalhar, só estudar. Você tinha aqui e dando seu jeito e se dedicando. Então, muito esforço, né? Dedicação para alcançar. Tem que ter o que... Talvez por ser taurina teimosa. Eu sou, não sei. Esse aqui, então... Então, pode ser que seja isso. Mas eu sempre... falei assim, poxa, se eu quero um negócio, né, ninguém vai fazer por mim e é cansativo, mas se você não for fazer, né, e aí? Se eu não tivesse tentado, né, nada disso, não sei o que eu teria feito. Às vezes as pessoas perguntam, se não fosse medicina, o que você faria? Eu fico pensando, falei, porque nunca existiu essa... Pensei, né, no meio do caminho, poxa, e se eu fizer outra coisa e tal? Mas era o que eu gostava, né, tipo, de fazer. Então eu falei, vou encarar isso. Mas teve também muita gente no meio do caminho que me ajudou, né? Tipo, que nem teve uma amiga minha, que a mãe dela foi e falou assim, olha, como que você vai fazer? Precisa, a faculdade não é perto, né? Eu tenho uma amiga minha, ela pode ceder para você a casa, um quarto durante 6 meses. Quer dizer, não falou durante 6 meses, pode ceder o quarto para você ficar. Só que, assim, por mais que seja, por mais que eles eram uma pessoa maravilhosa, mas você se sente... E pelo menos, assim, eu me sentia incomodada de estar lá, de não pagar nada, de, sabe? E eles não aceitavam. Então, eu morava de graça nesses 6 meses, não pagava a noite que eu chegava para jantar, eu jantava a comida lá junto com eles, né? E por mais que eu oferecesse, eu posso... Não aceito. Então, você fica se sentindo meio incomodado, né? E aí, até que depois eu consegui... Aí, uma menina que estudava comigo, ela falou assim, olha,
tô dividindo, tô querendo alguém para alugar, você não quer? Aí eu fui dividir o aluguel com ela, né? Por isso que eu tinha que trabalhar também no final de semana para ter o dinheirinho do aluguel, né? Só que assim, gente, era casinha, né? Não era a casa para poder pagar o aluguel. E então, tipo, foram muitas coisas que se você não abrir mão, né, você não consegue. Então, já teve festas, tipo, coisas baratas assim, vamos para um final de semana na praia. Pô, bacana, um final de semana na praia não é um gasto, assim. Mas, pra mim, naquela época, era um gasto. Então, tipo, não dá, não posso, né? E isso tanto na época de cursinho, quanto na época de faculdade. Então, eu fiquei me restringindo bastante coisas, assim, por causa da parte econômica. Porque meus pais já me ajudavam também, né? E por mais que eu trabalhava, tinham as despesas que eles vinham ajudar. Então... tinha coisas que eu abria mão, de falar, não vou fazer. E aí eu conheci meu marido, né? Só que aí o meu marido, a gente brinca que acaba sendo mais mão de vaca que o outro. Não é questão de ser mão de vaca, é questão de você saber investir e pensar, poxa, qual que é o meu esforço, né? Minha hora vale quanto para eu gastar esse tanto? Eu sempre tento converter em horas. Eu falo assim, vale a pena? Né? É óbvio que você também não vai ficar uma pessoa que, não vou fazer, né? A gente sabe que um dia a gente também vai morrer. Então, a gente também precisa de ter o prazer da vida. Mas saber também economizar, né? E às vezes, assim, quando a gente vai viajar, é engraçado que, até recente, uma amiga minha, ela e o namorado dela, assim, tipo... graças a Deus, os dois muito bem de vida, né? E aí eles foram viajar e nós também foram no mesmo lugar que nós. Aí ela falou assim, nossa, você conheceu aquele restaurante tal? Aí eu olhei pra ela assim, eu falei assim, óbvio que não, né? Eu falei, porque o seu restaurante tal é muito caro. Mas é você saber aproveitar, que nem a gente, em questão de viagem. Quando a gente vai viajar... você tem que pensar o seguinte, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer conhecer o local? Vou querer conhecer. Ou tem aquela viagem que você fala, não, quero pegar um lugar que eu quero descansar, né? Então, assim, no lugar que você quer descansar, é um lugar que você vai passar mais tempo ali, das suas férias. Então, você pega um lugar bacana para você descansar. Agora, se eu vou bater perna, acordar às 7 da manhã, que é o que a gente geralmente faz, os dois parecem desesperados, assim, né? Até para quando vai viajar, a gente gosta de aproveitar ao máximo. E aí a gente acorda cedo, né? Fica o dia inteiro na rua e volta à noite. Então, assim, a gente não fica procurando, não, porque eu vou ficar em tal lugar, em tal hotel. Não, a gente vai viajar para aproveitar a viagem, né? Uhum. Então, são coisas que você tem que pensar ali financeiramente falando, né? Então, não é raciocinar o melhor jeito que você vai investir o seu dinheiro. Você não gastando com isso, você tem mais dinheiro ali para você investir em outras coisas, para comprar alguma coisa da clínica que eu preciso, né? Porque na parte quando você tem a clínica, é igual a sua casa. Sempre tem uma coisa para você fazer, sempre tem uma coisa para você arrumar. E a clínica é o meu filho, né? Então, cada vez ali a gente... Então, para acabar investindo, eu acabo investindo... tem que comprar tal coisa. Aí eu vou pensar, vou comprar para casa ou para clínica? Aí eu falo assim, não, para casa tá ok, né? Então, a gente acaba investindo em coisas que vão te trazer retorno e que aí você consegue gerar mais lucro para você, mais dinheiro, né? Enfim. Então, são muitas coisinhas assim que a gente economiza também. E não é essa mão de vaca, né? É o teu raciocínio correto. Vocês têm um planejamento financeiro, né? Tem focos em algumas coisas. Vou viajar, tem um budget. Sim. Vou gastar tanto nessa viagem. Além disso, eu vou investir em outra coisa. É o raciocínio que eu tava falando antes. As pessoas que têm esse raciocínio mais racional, menos emotivo, vou viajar e vou gastar tudo. Estouro o cartão de crédito, depois eu vejo como eu pago. Quem tem esse raciocínio certo, de consciência, alcança um patrimônio muito maior. Sim. Tende a conquistar muito mais coisas. E vai, à medida das conquistas, também conseguindo aproveitar, mas com moderação. Então, vocês estão alinhados na parte financeira. Mas se não fosse assim, a gente, quando foi montar mesmo a clínica, né, sozinha, que quando eu fui chegar lá, eu falei assim, poxa, você aluga um espaço que você tem que reformar, né? Aí entra a parte de buscar um espaço para você atender.
Aí você chega numa casa, aí tem isso, tem aquilo. Aí você tem que montar de um jeito que é como que funciona a clínica. Então, às vezes, a estrutura de tal lugar não é compatível, que você tem que quebrar, ou você tem que adicionar uma sala. Se não fosse essas economias que a gente acaba fazendo, eu não teria também condições de ter montado a clínica, né? De ter feito uma boa reforma, porque do jeito que a gente queria, a gente não encontrava a casa, né? Então... E aí foi por conta de você saber podar de um lado, mas para você poder investir em outro, né? Se eu tivesse feito isso, vou comprar, vou gastar, vou fazer isso, eu não teria o dinheiro para investir na clínica. Né? Então, são raciocínios que a gente tem que ter para sempre pensar lá na frente. E também aproveitar, né? Tipo, não tô dizendo assim, agora não vai fazer mais nada. Aproveita, mas não todo final de semana. Todo feriado, então todo feriado eu vou sair, e todo feriado eu vou querer ir para tal lugar, ficar no melhor restaurante, no melhor hotel. Que, ok, dá para você fazer isso, mas você tem que pensar que também no dia que você tiver um aperto, você vai ter aquela rendinha extra ali para poder te socorrer, né? Então, são detalhes que faz toda a diferença pra gente. Como faz, né? Exatamente. E conta um pouco da sua clínica, agora desse lado seu, que você está vivendo hoje, do empreendedorismo, do spa. Como é que funcionam as suas empresas? Porque a sua visão empreendedora é magnífica, viu? Obrigada. Porque nós que atendemos, né, a diversos médicos também, a gente tem muito carinho por vocês, não é isso. Mas a gente vê que quanto mais vocês ganham, mais vocês ou gastam ou não sabem como investir esse dinheiro. E você lá desde o início da sua clínica, você vai contar melhor agora, Sim. né? Mas você já dando um spoilerzinho falando, olha, eu tenho que reinvestir na minha clínica, mas eu tenho que ter uma reserva de emergência, mas eu também tenho que ter meus investimentos. Isso é lindo de se ver, ainda mais para nós que somos assessores, né? Uhum. A gente vê que a sua visão sempre foi no 360. Sim. Depois, quando eu comecei a fazer o atendimento, né, naquela salinha que eu alugava quinzenal, teve um colega que ele foi e falou assim, olha, você não quer atender na minha clínica, né? Tipo, que você vai continuar... Só que eu continuei pagando aluguel do mesmo jeito. Eu só fui para a clínica dele por amizade mesmo. E eu falei assim, não, tá bom. Aí foi indo. Aí surgiu a possibilidade de uma sociedade, né? Aí ele falou assim, olha, eu tô pensando, vamos montar uma sociedade e tal... E aí foi a parte que eu montei, né? Entrei, ele entrou com a maior parte, ele tinha uma porcentagem maior. E aí eu entrei, eu falei assim, não, vou topar de fazer essa sociedade. Aí nós montamos uma, aí foi indo. Esse foi indo, foi, sei lá, acho que 1 ano e meio, quase 2 anos na sociedade. Aí surgiu a oportunidade de abrir uma outra, né? Também com sociedade. Aí éramos em 3, né? 3 sócios. E aí foi indo, só que por sociedade, né? Na sociedade é igual um casamento, né? Que todo mundo fala, e é verdade. E aí eu era casada com 2, né? Então era uma... 2 vezes mais difícil, né? Então, assim, é bem complicadinho. E aí, assim, por ideias, né? Tô completamente diferente, por opiniões e tal. Aí acabou desfazendo a sociedade. Aí nessa daí que eu desfiz a sociedade, eu quis vender mesmo e falar assim, olha, tipo, vi que não tava me fazendo bem, não quis superfaturar nem nada. Falei, olha, o tanto o valor que eu entrei, né, nessa sociedade foi tanto, tô colocando esse pouco a mais, por quê? E foi pouco a mais mesmo, sabe? Tipo, não quis falar assim, eu vou sair, vou colocar tanto. Porque, às vezes até o pessoal falou assim, mas já tava rodando há tanto tempo, então já tem um nome. Eu não queria, eu falei assim, eu queria meu sossego. E foi aí que eu fui e desfiz a sociedade. Nessa daí, quando eu desfiz a sociedade, mas eu tinha que ter dinheiro, né? A sociedade eu desfiz depois que eu montei a minha sozinha. Então, por isso que é importante a parte de você guardar, né, o dinheiro, saber investir. Porque senão eu não teria também essa parte de montar a clínica. Claro que eu também tenho a ajuda do meu marido, né? Então, assim, tem a renda que a gente acaba sendo dos dois, né? Não tem a minha conta, a conta dele. Uma outra parte, ele é da área de TI, né? Então, eu brinco que ele é nerd. E eu sempre
Sempre não, né? Por conta daquele antes da gente conversar aqui, eu falei que tinha um professor meu na faculdade, que ele falou assim, se eu ver você se formar e gastar dinheiro querendo comprar carro de tal jeito, ele falou assim, eu vou quebrar o seu carro. Então, assim, ele já mostrava muito, porque eu tava me formando e ele já tinha formado, sei lá, 30 anos de formado, né? Esse professor. E ele tinha as coisinhas dele, ele contava, ele falava muito pra mim, assim, a questão de, olha, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Então, ele já falava muita coisa pra mim em questão de investimento, de não gastar, né, dessa parte financeira. E eu acredito que eu também peguei um pouco, ele também me auxiliou muito nisso, né? E na faculdade, no finalzinho, eu sempre escutava, eu colocava videozinhos no YouTube sobre investimento. Mas, assim, eu não entendo nada de investimento em ação, tá, gente? Entende? É aquela história. Se você ganha tanto, né? E você gasta X, por que você não guarda um pouquinho? É o básico do básico, os videozinhos que eu entendia. Porque quando eu entrava em assunto mais complexo assim, eu falava, não, é muito pra mim. E aí eu fui... Aí nessa época eu já estava namorando o meu marido. E ele já tinha feito a faculdade, ele já tinha feito a pós dele, né? E aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, você é nerdzinho, né? Eu falei, por que você não aproveita e não estuda nessa área? Aí ele, não sei o quê. Aí eu falei assim, compra, tipo, livros de investimento, né, pra ler. Ou vai assistindo esses videozinhos só pra gente aprender o básico. Porque eu não tava falando que a gente não sabe mesmo, sabe? Em ação, em olhar e tal, mas o basiquinho que a gente sabe, que poupança você não vai ter dinheiro, você não vai estar ganhando dinheiro deixando na poupança. Então, essas coisinhas básicas. Aí eu falei pra ele assim, só pra gente saber investir um dinheiro um pouquinho melhor, né? E aí foi que ele pegou essa ideia. Então, assim, ele me ajuda também com isso, né? Eu continuo não sabendo nada, ele sabe um pouquinho mais. Mas a parte, ele também me ajuda financeiramente, porque a conta dos dois acaba sendo isso, a mentalidade dos dois, né, em questão de gastos. É óbvio que tem coisinhas que eu acabo gastando um pouco mais, e ele gosta da outra parte, de jogo, enfim. Então, a gente tem também as nossas besteirinhas que a gente gasta, né, que se a gente for parar pra pensar, fala, nossa, que besteira. Mas também dos prazeres que a gente acaba tendo no dia a dia, né? Mas ele auxilia muito na questão de ajudar tanto a investir quanto a economizar. E foi nesse processo, quando eu saí da sociedade, aí eu montei a clínica. Depois que eu montei a clínica, eles começaram... Aí que foi que eles pagaram para mim, né? A parcela que eles dividiram lá em 5 vezes. E aí que entrou o dinheiro para eu desafogar um pouquinho do aperto que eu tava de ter montado a clínica, né? Porque foi a questão gasta-se muito numa reforma, né? E aí foi que eu montei a clínica lá. Graças a Deus foi indo, né? E também, assim, quando eu falo foi indo, também, por mais que quando eu montei a clínica, eu saí de um lugar que eu tava e eu fui para um outro. Não é que a minha clínica bombou, né? Tipo, nossa, lotou da noite pro dia. Não, também nesse período que eu estou sozinha, também foi indo, claro, bem mais fácil, porque eu já tinha uma trajetória. Mas bem mais fácil do que quando eu comecei lá alugando aquela sala de 15 em 15 dias. Mas agora, quando eu montei a clínica, foi também naquele trabalhinho ali de formiguinha, que a gente vai indo. Depois de 1 ano e meio de clínica, aí surgiu a ideia do spa, né? Como que é lá a clínica? Tem a parte da frente, a casa, e tem uma casa no fundo, né? E é bem bonitinha, gente. Vocês têm que conhecer. É casinha eu brinco que é casinha de vó, assim. Então, aí tem o jardinzinho, né? Então, ali E eu pensava, eu falei assim, primeiro deixa eu me estruturar, porque eu estou sozinha, né? Eu trabalho junto com a nutricionista, hoje em dia tem também a gineco lá, mas começar mesmo, eu comecei só. E aí, eu falei assim, não, deixa eu me estruturar primeiro, né? Ali, depois eu vou pensar em o que eu vou montar ali. Eu já tinha uma ideia de montar alguma coisa, mas não exatamente a parte do spa. E aí foi que um amigo meu, ele falou assim, Raquel, ele estava com a namorada dele, né? Ele falou assim, por que ele falou assim, ela é boa na questão, tipo, de comunicação e tal. Ele falou, por que vocês não fazem ali um spa, né? Não monta alguma coisa assim, voltada com isso? Porque tem tudo a ver com a clínica. Que na clínica você trabalha com a parte de emagrecimento, com a parte de reposição hormonal, para a parte de ganho de massa muscular. Aí
casa com isso, né? Porque a pessoa ela vem buscando estética, e não tá errado, né? Eu falo com meus pacientes, eles vão buscando estética e saúde. Que às vezes tem muita gente que chega com vergonha falando assim, não, é porque eu vim pra me emagrecer por estética. Eu falo assim, não, ok, você tá emagrecendo por estética, sim, que é o que você quer, ou quer ganhar massa muscular, tá tudo certo. E por tabela traz saúde, porque você acaba comendo melhor, né, fazendo atividade física, isso traz qualidade de vida. E por isso que lá também eu entrei sozinha, mas depois eu convidei uma nutricionista para estar lá junto, porque eu acabo indicando os pacientes. Eu falo assim, olha, a parte alimentar é muito importante também, né? Que eu acabo cuidando na parte de minerais, vitaminas e hormônios, mas a gente tem que deixar para a parte do nutricionista para ter essa conversa, né? Como que é seu dia a dia, que tipo de atividade que você faz, para ter essa conversa. Tem gente que ama cozinhar, então para ele tem uma facilidade para montar o cardápio dele. Tem gente que odeia, tem gente que é vendedor, que está o dia inteiro fora. Então, como que você vai montar esse cardápio? Então, associado junto com o nutricionista. E na parte hormonal, de vitaminas, comigo. Então, a gente acaba casando e traz muito bons resultados. E na parte do spa, né? Que nós começamos a falar assim, poxa, às vezes a pessoa ela tem uma retenção de líquido, fazer uma drenagem linfática, como que a mulher ela tá buscando a parte de estética, uma limpeza de pele. E aí foi indo que foi surgindo a parte de, poxa, tem uma tecnologia ali. Pra quê? O aparelho tal, ele auxilia para a regeneração das células, produção de colágeno, que tira a ruguinha, que faz isso, que faz aquilo. E aí, de um tempo para cá, que eu tô entrando nessa parte da tecnologia, né? E foi graças ao spa que me fez levar a tecnologia. Porque até então o meu mundo era o quê? Implante hormonal, que é o que eu trabalho, soroterapia, né? Então, o meu mundo que eu conheço, que até então que eu só conheci, era esse. Hoje em dia, associado com a tecnologia de aparelhos, que faz uma baita diferença, né? E um aparelho assim que a gente até vai ter na clínica, que ele entra, é um processo minimamente invasivo, que você faz, ele entra para queimar a gordura, para retração de pele, para flacidez, tanto para o rosto quanto para o corpo. Aí é um mundo, assim, que eu tô começando agora, né? Tipo, de ver, assim, essa parte de tecnologia, que eu tô maravilhada, encantada com isso. E são coisas que eu estou associando para a clínica, para fazer o quê? Para aumentar também a parte financeira, né? Então, bacana. A gente precisa Muito conhecer legal. essa experiência 360 graus que tem lá, né? Que a gente adora essas coisas, então... Gente, é legal. É muito bacana. Entrando até agora mais na parte da sua profissão, a gente vê que as pessoas hoje, você até comentando que antigamente o pessoal só recorria a médico quando era caso de vida ou morte, né? Sim. Tô com alguma coisa emergencial, preciso tratar, mas não, a gente vê que tem crescido o número de pessoas que têm tido bons hábitos alimentares ou procuram ter hábitos melhores, têm cuidado mais do bem-estar, do corpo e por aí vai. Só que a gente vê que ainda tem um tema muito em alta, que é sobre gordura no fígado, né? Até entrando nas curiosidades, que a gente recebeu muitas perguntas para te fazer aqui. Quais os alimentos que jamais as pessoas têm que comer, assim? Tá. Porque às vezes a gente fica, mas só hoje, né? E a gente não... a gente sabe que a gente não pode comer, né? Mas a gente insiste. Olha... Eu brinco, né? Na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Por quê? O mesmo alimento que vai fazer você emagrecer é o mesmo alimento que vai fazer você engordar. O que vai diferenciar? É a quantidade, tá? Então, o que a gente erra, o que a gente peca? É na quantidade. Então, assim, eu vou para sua pergunta, tá? Da parte de gordura no fígado, que o nome técnico é esteatose hepática, quando você vai pegar o seu exame de ultrassom, tá lá marcado. O que a gente acaba consumindo muito? Quando a gente fala gordura no fígado, o paciente ele fala, poxa, mas eu não como fritura. Porque ele associa a gordura com óleo, né? Mas eu não como muita fritura. Eu falo pro paciente, não. É questão do que você acaba consumindo também de carboidrato, dos refinados, do açúcar. Então, o açúcar, o doce mesmo, acaba sendo prejudicial. A farinha, né, o excesso de carboidrato acaba sendo prejudicial. Mas, assim, o que eu tô falando? O excesso. Raquel, então, assim, posso comer um doce? Pode, mas assim, se você chegou num grau de gordura no fígado, que tem grau 1, grau 2, grau 3, e vira cirrose hepática, tá? E que é a mesma do alcoolismo, né? Que às vezes a gente fala assim, mas quem tem cirrose hepática é só quem é alcoólatra. Não, se você tiver gordura no fígado, se vai aumentando os graus, né? Se você não corrige, pode transformar numa cirrose hepática, aí é grave, né?
Então, assim, da parte da alimentação, o que é importante? Primeiro a gente tem que raciocinar. Qual que é o seu objetivo? O meu objetivo é ganhar massa muscular. Beleza, então se você quer ganhar massa muscular, você faz atividade física? Faz, porque para ganhar músculo, você tem que fazer uma musculação ou treinos que faz com forças do próprio corpo, né? Às vezes tem gente que fala assim, eu não gosto de musculação. Eu falo, tá bom, mas tem exercícios que você faz com o peso do seu próprio corpo, com elástico, que também acaba dando resistência, você ganhando massa muscular. Quero emagrecer. Eu vou fazer só cardio. Não, gente, o cardio é bom? Tem que fazer o cardio também, tanto para quem quer ganhar massa muscular quanto para quem quer emagrecer. Mas se você fizer só o cardio, você acaba perdendo massa muscular. E músculo é um órgão importante que nós vamos perdendo depois dos 30 anos. Fato, todo mundo está perdendo massa muscular. Claro que dependendo da idade que a gente está aí, dependendo da doença que tem, acelera mais o processo de perda de massa magra. Então, assim, é fazer uma atividade física, tá? Que pode ser um cardio. Raquel, não gosto. Pode ser uma caminhada? Legal, começa com uma caminhada, né? Uma caminhadinha, às vezes você pega um gosto, aí depois você acaba fazendo um trotezinho, acaba fazendo uma outra coisa. Não gosto de musculação. Pode ser um pilates? Pode, mas qual que é o seu objetivo? Se o seu objetivo é emagrecer, você tem que pegar uma coisa um pouquinho mais intensa. Se o seu objetivo é ganhar massa muscular, o Pilates ele é bom? Claro que ele auxilia muito. Eu já fiz Pilates porque eu tinha tendinite e super recomendo, me ajudou. Mas a gente tem que ganhar massa muscular, né? Quando eu tô falando ganhar massa muscular, não tô falando pra você virar maromba. Se quiser, tranquilo, também pode. Mas quando a gente fala ganhar massa muscular, a pessoa pensa assim, não quero ficar muito musculoso. Eu falo, gente, pra você ficar muito musculoso, é muito exercício que você tem que fazer, né? Então, assim, faça atividade física porque vai auxiliar a reduzir a gordura no fígado. Então, tanto o cardio quanto a musculação vai potencializar isso. E com relação à alimentação. A alimentação, você pode comer de tudo. O problema é a quantidade. Agora, se você tá numa esteatose, numa gordura no fígado, grau mais avançado, aí sim a gente fala, você não tem exceção, vamos ser rigoroso na alimentação mesmo. Corta carboidrato, corta tudo. Agora, se você tá numa esteatose hepática, né, um grau moderado, mantenha. Qual que é a sua dificuldade? Aí o paciente fala assim, você tem regularidade para comer? Não, eu como muita besteira. Eu falo pro paciente assim, a tendência nossa de comer muita besteira é porque a gente não comeu certinho ao longo do dia. O que é comer certinho? Não é comer só alface e tomate. Comer certinho é assim, você tem um café da manhã? Tá, amo comer um pãozinho de manhã, Raquel, não tira o pãozinho do café da manhã. Fala isso pra nutricionista, porque dá sim pra manter o pão, porque o pão é um carboidrato, e o carboidrato ele dá energia pro nosso corpo, dá pra você manter. Coloca, por exemplo, tá? Não é que não gosto de ovo, mas eu vou falar aqui um modo prático. Coloca ali 2 ovos, que é proteína, né? Ou coloca um queijo branco, mas enfim, os 2 ovos, ou franguinho desfiado, coloca um patezinho ali para você colocar no pão, que é uma proteína que você tá colocando, então você já comeu um carboidrato para te dar energia e proteína para construir massa muscular. Você tem que pensar o seguinte, quando você vai para academia, é igual o pedreiro que chegou na obra. O pedreiro chegou, você chamou o pedreiro para ir lá na sua casa. Você pode construir essa parede? Tá, beleza, construo. Você comprou cimento, tijolo? Não. Então, não vou construir nada. Você vai na academia, né? Não, eu quero emagrecer. Não quero ficar lá, vou pegar peso. Legal, você vai e fala assim, eu vou comer só alface e tomate. E vai querer pegar peso. Só que você não vai. Primeiro que vai te dar um mal-estar danado, né? Pra quem tem, parar assim do nada, porque tá faltando carboidrato. Aí a pessoa ela não consegue evoluir na carga. E para você ganhar massa muscular, você precisa da proteína, né? Então, assim, você chegou lá, é o pedreiro. Cadê os macronutrientes? Proteína, carboidrato e gordura para fazer essa construção muscular. Então, é importante também. E, então, da esteatose hepática, evitar comer excesso. Se você pegou que tá com gordura no fígado, não é que você nunca... então eu vou ter que cortar macarrão, carboidrato, pizza, não vou poder comer? Vai poder comer, mas a gente vai entrar numa restrição alimentar, né? Que a gente acaba fazendo... não é restrição, gente, fugiu a palavra. Fazer uma readequação alimentar para você não comer em excesso, mas também poder comer, né? Chegou num sábado, poxa, fiz bonitinho, no meu café da manhã, comi um pãozinho com 2 ovos, no meu almoço eu comi a quantidade certa pra mim, que ela colocou lá de arroz, feijão e uma proteína, comi a salada, que são fibras, pra auxiliar no intestino. De tarde, poxa, à tarde, comi também
um pãozinho com patê com frango, que entra a proteína. À noite, jantei, comi arroz, feijão. Tem gente que fala assim, não gosto de jantar. Poxa, você não gosta de jantar? Não. Então, tem aquelas pizzinhas, né, que de frigideira. Pega aquela pizzinha, põe 100 gramas de frango, ou põe carne moída, põe a carne moída crua ali, vira a pizzinha, né? Depois, na própria frigideira, dá uma pincelada de óleo, frita aquela carne moidinha ali, vira, põe um tomatinho, poxa, virou uma pizzinha. Tem o carboidrato e tem a proteína, que é a carne. O que geralmente a gente erra? Café da manhã, num modo geral, tá? Pão com manteiga. Pão, carboidrato, manteiga, gordura. Cadê a proteína? Não tem. Aí o almoço. Vamos pedir um PF. 3 quilos de arroz, 2 quilos de batata, né? E 50 gramas de proteína. Aí, de tardezinha, vamos tomar um café? Vamos. Eu vou pedir um bolinho com fubá. Eu vou pedir um pão de queijo. Tá bom. Carboidrato e gordura. Né? Cadê a proteína? Já não teve proteína no café da manhã, um pouquinho de proteína no almoço. À noite, tô com preguiça, né? Quer saber? Vou pegar um pãozinho, vou colocar um peito de peru, porque é saudável, né? Não sei de onde tirou, mas peito de peru que é saudável, vou comer um pãozinho aqui. Então, percebeu? A alimentação todinha foi só carboidrato e gordura, a maior parte, né, do dia. Então, é questão de ter equilíbrio. E aí, chega no final de semana, no final de semana eu vou lá, uma cervejinha. Uma latinha de cervejinha equivale a um pãozinho, um pão francês. Em questão de caloria, mesma coisa, né? E eu brinco com o paciente, quantos pãezinhos você bebe, né? Que quem gosta, né? Aí o paciente falou, poxa, Raquel, eu tô ferrado. Uma latinha, 140 calorias. Se você tomou 10, 1.400 calorias só na cerveja. Fora os outros acompanhamentos que a gente faz, né? Então, não restringir, né? Pode comer de tudo, mas com moderação. Quando nós ouvimos vocês, aí parece que passa um flashback na nossa mente, que a gente não tem ideia disso, né? Dessa equivalência de calorias. E esses dias até parei para ver um estudo sobre o açúcar, que você até comentou. Sim. Que dizem vocês, médicos, que é o grande vilão. Que, se eu não me engano, as pessoas são toneladas de açúcar que ingerem no ano. E o açúcar realmente é esse vilão? Gente, o açúcar acaba sendo um vilão porque a gente acaba consumindo em grande quantidade, tá? Se você for ver, né? Eu vou colocar um açúcar no cafezinho, tá? Aí depois você vai comer um biscoito que tem também açúcar, que tem gordura. O dia inteiro é só açúcar e sódio, né? Sódio também, uma grande quantidade que a gente acaba consumindo. Então, não é colocar terrorismo, mas é a gente ter consciência de saber a quantidade certa, de tentar evitar o excesso. Poxa, vou comer o pãozinho, tá? Será que eu preciso colocar tanto açúcar assim no café? Raquel, mas eu não gosto de tomar com adoçante. Beleza, mas diminui, né? A quantidade de açúcar que você coloca. Mas eu troquei o doce. Outra coisa assim que as pessoas erram bastante e não tem ideia. Mas olha, o doce que eu comprei é um doce fit. Ele tem um açúcar tal. A diferença do açúcar branco do açúcar refinado é que ele passou por vários processos e ele acaba sendo um dos açúcares ele acaba sendo mais pobre. Mas em questão de caloria, acaba sendo a mesma coisa, tá? Um mascavo, um demerara, em questão de calorias, tá? Do açúcar refinado. Para a pessoa que está buscando emagrecimento, poxa, se a parte calórica sua tá alta, né? Então, tanto faz você substituir o açúcar branco por um outro açúcar. Eu estou falando em questão de calórica, em questão de saúde, ok, ótimo, excelente, que você está comendo um açúcar mais nutritivo, digamos. Mas então, não consigo. Então, você não consegue? Não vou querer o adoçante. Então, põe uma colheradinha, né? Tipo, de açúcar. Diminui, vai fracionando. Eu tô acostumada a comer um pão, né? Então, poxa, corta... Vai diminuindo aos poucos. Porque também ninguém começa comendo um prato de feijoada da noite pro dia, né? A gente acaba abrindo umas concessões. É que é tudo muito exagerado, você não acha? Sim. Eu digo aqui pelo outro lado, né? Mas a gente faz Chega mesmo. a Páscoa, a gente não quer comer metadinha ali de ovo, que já é bastante. Não, eu quero comer... Eu não, porque eu não gosto muito de doce, né? Sério? Mas eu também gosto de outras coisinhas que eu não tô certa também. Mas assim, doce não é um vício. Mas as pessoas, eu vejo assim, chega a época do Natal. Aí quer comer o peru, o tender, a maionese e tudo. Por que será que nós aqui, do outro lado, temos esses hábitos ruins? Gente, é normal, né? Do lado de cá também. Do lado de cá também.
Sabe por quê? Porque é gostoso, é palatável. Só que ao mesmo tempo que se a gente for parar para pensar em saúde, eu conheço um rapaz que foi muito bacana, assim, a história dele, né? Ele trabalha no programa que ele trabalha diariamente, é só comida, né? Então, assim, e não é qualquer pessoa que vai lá, não é uma Raquel que vai cozinhar, são pessoas que entende de comida, né? Então, o prato fica muito... A gente come pelos olhos também, né? Só o prato fica lindo, você não sabe nem se tá gostoso, mas... E aí ele falou assim, Raquel, foram anos assim, eu comendo. Aí teve um dia que um rapaz viu como que ele... Aí ele chegou, ele falou assim, eu preciso mudar. Ele mudou a chavinha. Ele falou assim, olha, eu quero emagrecer. Ele falou assim, só que pra mim é um desafio, porque ele tem esse contato todos os dias, né? Não é igual a gente... Porque a gente tem que ir a um restaurante pra ver isso, tem que ir... Ele não, ele tem contato diariamente com esses pratos saborosos e que são pessoas renomadas que fazem. E aí ele falou assim, eu tenho que mudar essa chave. E aí foi que ele mudou. Aí super emagreceu, assim, ganhou massa muscular, perdeu gordura. Nossa, ele foi excelente. Ele até achou que ele ia, porque ele já tem 45 anos, que ele ia precisar fazer abdominoplastia. Ele falou, poxa, certeza que vai ficar uma pele lá. E eu até falei, pode ser, né? Dependendo da elasticidade da pele, o tempo que ele ficou acima do peso. Então, quando você volta, fica mais flácida, né? A pele. Mas o que aconteceu? Novembro do ano passado, ele passou de novo em consulta, eu fui ver a bioimpedância dele. Bioimpedância é aquele aparelhinho, você sobe, você vê massa muscular, percentual de gordura. E aí ele já estava vindo com excelentes resultados, né? Não foi da noite pro dia, mas ele já estava vindo muito bem. E aí ele mostrou uma foto dele na piscina, que ele faz natação também. Ele com os shortinhos dele da natação, abdômen trincado. Né? Ele não precisou fazer abdômen. Eu falei assim, caramba, você lembra que você falou que você ia ter que fazer abdominoplastia? Aí ele olhou com aquela carinha, tipo, todo felizão, né? Rindo. Sim, eu lembro. E aí chegou um dos chefes lá, falou pra ele assim, falou assim, cara, como que você consegue, né? Porque você tá todo dia aqui vendo isso daqui e consegue resistir. Aí ele foi e falou assim, olha, eu mudei tanto a minha cabeça que hoje em dia a minha pergunta é outra, é como eu conseguia comer tanto daquele jeito. Então, assim, tem jeito, né? Se você tá aí, tem jeito pra nós que taurinos esfomeados, né? É você ter o equilíbrio o que acaba acontecendo também, a gente toma um café da manhã até que ok. Aí você vai sair pra trabalhar. Aí nisso que você sai pra trabalhar, você esquece, porque, tipo, um te chama pra reunião, outro que chama pra aquilo. Aí depois você tem o horário do almoço. Aí no horário do almoço, você lembra que você tem que ir almoçar. Aí você vai lá e almoça, porque tem aquele horário certinho. Aí você comeu até que bonitinho, porque levou a marmita e tal. Depois, de novo, reunião, você não come nada. Quando chega à noite em casa, aí você... Chegou em casa, você relaxou, né? Aí você fala assim, gente, que dia cansativo, preciso de energia. O seu cérebro é inteligente, né? O que dá energia pra gente? É um carboidrato? É o açúcar? E aí a gente vai em quê? Por que quando a gente tá com fome, a gente não vai no alface, né? A gente vai nas coisas que dão energia pra gente. E porque a maioria, não todos, mas a maioria fala assim, é à noite que eu tenho mais fome. É porque não comeu certo ao longo do dia. E quando chega a noite em casa, que você vai relaxar, que você vai parar pra raciocinar, que aí você fala assim, pô, não comi direito. Aí a gente vai e come. Porque se você... Aí eu brinco, né? São prateleirinhas. Tem o café da manhã, o lanchinho, o almoço, o lanchinho da tarde e a janta. Se você preencheu bonitinho essas prateleirinhas, quando você chegar na hora do jantar, você não vai estar com aquela fome tão grande, porque você já preencheu ao longo do dia, né? Então, são pequenos detalhes que a gente não se atenta. Então, né? Até aproveitando isso de detalhes que a gente não se atenta, a gente tem alguns hábitos que a gente às vezes acha que é normal, por exemplo. Não sei se vocês aí de casa, às vezes até o companheiro de vocês, acordam para urinar excessivamente. Uhum. Na sua concepção médica, assim, na sua opinião médica, isso é normal? Porque a gente recebeu algumas indagações das pessoas que acham que precisam de uma orientação médica, porque urinam excessivamente e nem tomam tanta quantidade de líquido à noite para ir tanto no banheiro. Sim. Até eu pensei de mim mesmo, porque eu tomo muita água, mas eu vou no banheiro toda noite umas 3, 4 vezes. Aí fica pensando, é normal isso ou tem um problema, né? É que a gente tem que prestar atenção na questão de... O principal, tá? A gente sempre começa pelo básico. Então, pelo básico, será que a quantidade de água que a gente acaba ingerindo vai treinar, né? Às vezes a pessoa vai treinar à noite e acaba consumindo mais água no treino. E aí, quando chega em casa... Porque... Fato, né? No dia que eu vou treinar à noite, ainda mais esse período que tava aquele calor danado, a gente bebendo água o dia inteiro. Aí você vai treinar, bebe mais água. Aí quando chega à noite, eu me irrito, eu não gosto de treinar muito à noite por causa disso, porque aí na madrugada
Você bebeu tanta água naquele espaço de tempo, que aí é fato, você vai acordar e vai ficar indo no banheiro mais vezes. Mas também aí a gente tem que pensar, poxa, será que tem alguma alteração na parte da bexiga, né? Ali na cistite, alguma inflamação, da gente pensar na parte renal. Mas isso, gente, eu tô falando o básico, o principal venha mais a ser a quantidade de líquido mesmo que a gente tomou, tá? Então, assim, aí eu tô indo além pode ser a inflamação na bexiga, pode ser a alteração do rim, pode ser uma alteração de diabetes, né? Aí eu tô indo muito além. E para isso a gente tem que ver na questão de exames também para descartar. Mas geralmente é o líquido que a gente acaba consumindo mais. Né? Só se for alguma coisa demais, assim, absurda, aí o ideal é procurar então um médico e fazer os exames. Sim, né? sim. É porque hoje as pessoas têm comentado muito de doenças silenciosas. Por isso que eu perguntei da urinar excessivamente, né? Às vezes até um sinal de algo também que não seja da urina especificamente, mas assim, uma diabetes, que a pessoa não Exato. já tá num grau, né? Porque assim, o nosso corpo ele dá sinais, né? Então, assim, se você também tem coisas que, né, que vem a ser simples da gente tratar e a gente... Mas se o seu corpo te dá um sinal disso, né? Que às vezes tem paciente que fala assim, eu tô me sentindo muito cansado. Aí eu falo, tá, mas você tá dormindo? Eu acordo, porque também muito cansado. Vou dormir a 1, acordo às 5. Eu falo assim, o remédio pra você é dormir, né? É descanso. Não tem milagre quanto a isso. Mas a pessoa fala, não, olha, Raquel, eu vou dormir, durmo bem, mas eu acordo cansado. O que pode ser? Eu falo, então vamos lá. Pode ser uma parte hormonal? Pode, né? Porque às vezes pode ser um exemplo da tireoide. A pessoa tem alguma alteração hormonal e tá sentindo aquele cansaço que, por mais que ela vai dormir, ela acorda ainda cansada. Pode ser deficiência de ferro, né? Você pega exames de paciente que tem uma ferritina lá embaixo, que não é hormônio. E aí a gente pega exames de referência. Outra coisa importante também, da gente não se agarrar apenas com o valor de referência. O exame de sangue, ele serve para dar um norte pra gente. Tudo depende. Depende do quê? Depende do que aquele paciente ele tem, depende qual remédio que ele toma, qual que é o estilo de vida. Nós duas vamos fazer o exame da vitamina D, tá? Aí sai o resultado meu e fala assim, olha, o meu deu 20, que está dentro da referência. Aí você vai lá e fala assim, nossa, o meu deu 50, que está dentro da referência também. Poxa, mas nós duas estamos dentro da referência. Qual que está correto, né? O meu deu 20 e o seu deu 50. Aí a gente tem que parar para analisar. Será que eu tomo medicação para depressão? Ou para ansiedade, né? E aí eu teria que ter uma vitamina D mais alta para auxiliar, porque traz benefícios para o corpo, principalmente para a questão de depressão. Será que eu tenho deficiência óssea? Será que eu tenho uma osteopenia, uma osteoporose? Eu tenho que elevar essa quantidade de vitamina D. Então, o exame de sangue, ele serve para dar um norte para a gente, porque a gente olha o exame e olha a queixa de paciente. Então, às vezes, a paciente ela chega ali sentindo muito cansada, aí eu falo, olha, vamos olhar o exame. Ver se é a parte de hormônio ou minerais e vitaminas, que a gente regularizando, deixando tudo muito bonitinho, a pessoa volta a ter disposição e qualidade de vida. Né? Excelente, porque às vezes a gente acorda parecendo que um caminhão passou em cima da gente. Depois você vai puxar, né? O que eu fiz? Eu dormi na sala, acordei 3 horas da manhã, fui pra cama, né? Tem várias coisas disso aí. Agora, Raquel, a gente vai entrar no questionamento que é o que as mulheres mais se queixam. Não sei se pra você, especialista, né? A queda de libido. Você tem muitas queixas em relação a isso. Eu vejo que hoje é um fator muito preocupante para nós mulheres, porque às vezes a gente se culpa muito, né? Eu me coloco nessa também, de que eu tô cansada, ou a casa requer muita atenção. Nossa, eu trabalho, é filho, é marido, enfim. E a gente pensa N fatores, só que a gente não pensa nos hormônios especificamente, né? Queixa, assim, digamos que de 10, 9. É frequente, tá? Mas vamos pensar, o que a gente tem que olhar, aquela historinha que eu falei, vamos do básico, né? Porque às vezes a gente pensa lá no mais complicado. Nossa, eu tenho algum problema hormonal. Pode ter, sim, né? É uma das causas de hormônio, baixa de hormônio, que vem interferir na libido. Mas pode ser, na grande maioria das vezes, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como que é a rotina, tá? Por quê? Gente, estresse do trabalho, né? Estresse de manter a casa, estresse de ter que pagar a conta, estresse de filho, estresse de ter que mostrar resultado, dar conta de fazer reunião, fazer tudo isso. Então,
nós somos seres humanos, né? Então, assim, o seu corpo também, ele fala, nossa, né? Olha quanto que você tem. Tipo, você não tem somente a casa para você pensar. Você tem a casa para pensar, é o filho. A casa, eu digo assim, você, né? Você tem filho, você tem marido, você tem trabalho. Então, poxa, tantas coisas sugando a sua energia que você fala assim, quero chegar em casa, o que você quer fazer? Descansar, né? E a libido, ela tá relacionada com isso também, com cansaço, né? Então, assim, primeira coisa, será que você realmente tá descansada, né? Teve uma moça que eu conheço, 26 anos, casada há 1 ano e meio, né? E que também, por que eu quis enfatizar casado 1 ano e meio, né? Isso daí é comum para qualquer pessoa, o início de um relacionamento, né? Tipo, borboletas no estômago, um tá em cima do outro. Então, começo de relação, mil maravilhas. Aí eu quis enfatizar 1 ano e meio, porque também não é tanto tempo, assim, de um relacionamento, né? Que nem hoje eu atendi uma moça que ela falou que ela tá 36 anos casada. De 1 ano e meio para 36, tem chão. E aí ela foi e comentou, ela falou assim, Raquel, sem libido, sem nada, tal, não sei o quê. Aí, só que chegou dezembro, a gente entrou em recesso, né? Ali de dezembro, do dia 20 de dezembro até dia, sei lá, 6, 10 de janeiro. Quando voltou em janeiro, ela falou assim pra mim, eu sei qual que é o meu problema. Aí eu falei, qual que é? Ela, cansaço. Ela falou, porque também nessas férias eu que dei prejuízo pra ele. Aí ele que tava sentindo cansado, né? Porque ela descansou, então, tipo, ela não tava trabalhando, a mente dela, ela tava em casa, tava relaxada. Então, teve isso. É um dos principais que a gente pensar. E depois, a parte de hormônio, tem a ver? Claro que tem, né? Se você tem alteração hormonal, vai trazer, sim, alterações para a questão da libido. E quando eu falo alteração hormonal, não é somente os hormônios sexuais femininos e masculinos, porque nós e os homens temos os mesmos hormônios, que vai diferenciar a quantidade. Eles têm mais testosterona, né, do que a gente, e a gente tem mais estrogênio. E aí, o que acontece? A parte hormonal dos hormônios sexuais interfere também. Mas tem também o hormônio da tireoide, tá? Que não tem nada a ver com a parte da parte sexual, mas se você tá alterado, o hormônio da tireoide tá se sentindo mais cansado, tá se sentindo indisposto, metabolismo mais lento. Então, você também não... Então, é um hormônio que não tem nada a ver com a parte sexual, mas que também interfere no nosso corpo. O nosso corpo, eu falo assim, é uma máquina, é uma empresa. Um setor se tiver um setor errado, ele vai influenciar no restante da empresa, né? E é isso que a gente tem que parar para analisar. Então, pode ser hormônio. Tem deficiência, que tem a ferritina, é o nosso estoque de ferro. O ferro, ele leva oxigênio para as nossas células. Que células? Todas. Uma paciente que tem aí valor de referência, tá? Se a gente pegar um exame para mulher, tá lá de 10 o valor de referência, de 10 a 290, que é o normal. Então, você tá com 10, você tá bem. Eu tô com 290, eu tô bem também. Então, a gente fala assim, olha, o ideal para nós mulheres é estar entre 70, 90 de ferritina. A minha paciente, ela tava com 5 de ferritina. Aí eu brinquei com ela, falei, como que você levanta da cama, né? Ela foi e falou assim, um boleto. Um boleto que expulsa. Eu falei, faz sentido. E, então, se a pessoa, ela tem deficiência, né, do ferro, ela não vai ter disposição. Poxa, e disposição... Para você ter libido, você tem que ter disposição também. Então, tem muitas coisas que venham influenciar, não somente uma coisa, né? A grande maioria das vezes a gente pensa na parte hormonal, principalmente quando a mulher ela tá chegando na menopausa, não só na menopausa, né? Dos 40 anos, assim, a gente já vai entrando num certo déficit hormonal. E quando entra na menopausa mesmo, aí para de vez ali a produção sua de hormônios, né? Que precisa fazer a reposição. Mas antes também, se já tem uma deficiência, é interessante fazer a reposição. É que nós mulheres, a gente se culpa muito por tudo, né? De, eu não estou com aquele, teoricamente, apetite sexual, mesmo sendo recém-casada, aqui tem 30 anos de casamento e por aí vai, né? Além da libido que fala, né? A gente tem o costume de falar do libido. Da libido. A tireoide também é uma das maiores queixas que você tem, porque assim, eu não sou especialista, mas pessoas lá na academia falaram, eu estou engordando excessivamente. Aí quando vai puxar o exame de tireoide, tá com tireoide, né? E a gente pensa assim, eu tenho até uma prima minha que ela era muito magrinha e deu um boom. E você tem muita queixa em relação a isso? E como a pessoa ela pode tratar? Como ela pode te procurar? O que você vai passar? Porque até uma curiosidade nossa aqui do outro lado. E né? se pro homem também tem problema de tireoide? Eu só ouço falar pra mulher. Não, homem tem. E tem o mesmo efeito que pra mulher, de engordar? Mesmo. O homem, eles têm mais massa muscular, né? E nós, mulheres, temos mais gordura.
infelizmente. Mas, é claro que ali, em questão de engordar, quando a gente fala da tireoide, a gente tem que falar em questão do metabolismo mais lento. E quando a gente fala metabolismo mais lento, todo mundo só pensa nisso, de engordar. E não é só isso, tá? Metabolismo é todo. Então, o raciocínio mais lento, por isso que a parte na parte sexual, né? Se a pessoa tá mais lenta, a questão do humor. Tem muita gente que fica mais depressivo por conta da tireoide e acha que está com depressão e começa a tomar remédio para depressão, né? Só que, assim, dá alteração de humor também, né? E isso também eu tô falando, assim, de todos os sintomas, né? Não significa que a pessoa que tenha o hipotireoidismo, que foi diagnosticado, ele vai ter todos esses sintomas. Mas, assim, são sintomas que podem acontecer e às vezes a pessoa nem percebe, né? Então, o metabolismo mais lento. Ninguém chega assim, eu percebo que meu metabolismo está mais lento por conta da minha tireoide. Ela chega lá reclamando de um cansaço, fala assim, poxa, tô com uma dificuldade de emagrecer. Só que, assim, para emagrecer também, não dá pra gente culpar a tireoide falando, engordei 20 quilos por conta da tireoide, né? Ela deixa o metabolismo mais lento. Mas se você tem uma boa alimentação, se você faz uma atividade física, ela também não vai ser tão violenta assim, né? Porque ela não... como direitinho. E estou controlando com a medicação, porque o hipotireoidismo, ele vem a ser o quê? Você não tem aquela produção natural sua de hormônio. E aí, você suplementa um hormônio que você vai tomar por via oral. Estabilizou, tá fazendo os exames, tá tudo direitinho, vida normal. Tá? O seu metabolismo ficou normal novamente. A não ser que você pegue o exame e, poxa, tá alto. Aí, o que tem que fazer? Ajuste de dose. Mas, a partir do momento que você normalizou, vida que segue, tá? E por mais que não tenha normalizado, ele não vai... O hipotireoidismo, ele não vai fazer com que você engorde tanto, assim, né? Em questão no máximo ali, vamos exemplificar, Raquel, no máximo, quantos uns quilinhos ali? Uns 5 quilos, no máximo, estourando. Né? Nem isso. Mas porque ele acaba causando uma retenção de líquido. Mas culpar realmente por conta do aumento de peso, não. E aí, metabolismo mais lento, entra a questão do intestino também, que aí a pessoa, ela queixa e fala, poxa, meu intestino não está funcionando direito. Intestino é importante, né? Que a gente tinha a ideia de que o intestino era o encanamento, que só sai as fezes ali. Não, que a gente absorve os minerais, vitaminas. E é importante, sim, a gente ter o cuidado. E aí, a paciente, ela fala, poxa, eu tô percebendo que o meu intestino, eu não tô conseguindo ir tantas vezes no banheiro. A questão de sonolência, a questão do raciocínio mais lento, queda de cabelo. Aí tem paciente que queixa da pele, fala pele mais ressecada. Então, são todos os sintomas que pode dar para quem tem a tireoide alterada. Mas, se tomar o remédio, tá tudo normalzinho, vida que segue. Tá. Se você tem esses, né, sintomas, podemos dizer assim, sintomas... Sim. Procure a doutora Raquel, que é especialista, porque às vezes a gente fica jogando embaixo do tapete. Não tenho nada, vai cair no cabelo, né? Aí dificuldade para memorização, sonolência. Depois eu vejo, vai postergando, pode se tornar uma coisa muito pior, né? Acredito eu, né? E aí é aquela história, né? A gente tem o hábito de tratar doença. Quando, na realidade, se a gente for prevenir e repor minerais, vitaminas da melhor maneira correta, a gente acaba evitando. Então quer dizer que se eu fizer a reposição de vitaminas, se eu fizer antes de tomar a medicação, tal, eu não vou ter o hipotireoidismo? Não tô querendo dizer isso. Você pode vir a ter alteração mesmo, porque foi uma deficiência do teu corpo, que ele não produz. Mas se você fizer associado, né, tipo, tô tomando hormônio, e ter todo o contexto, todo o restante junto, qualidade de vida, né? Perfeito. Agora a gente vai entrar no momento mais aguardado aqui do nosso podcast, que é o momento Rios Bate-Bola. Eu vou te falar 10 palavras aleatórias ou frases, e você me fala o que vier à sua cabeça, no seu coração, como você se sentir mais confortável. Nossa. Aqui não é nada combinado, hein, gente? Gente, eu fiquei agora... Então vocês vão fazer a pergunta, uma frase, e eu vou ter que, o que vier na cabeça, eu vou falar. Isso mesmo. Tá. O que você quiser, uma frase, uma palavra, como você se sentir mais confortável. Família. Tudo na vida. Me emocionei. Nesse momento, gente, todo emocionado. Deus.
Gente, da pergunta que vocês fizeram, né? Tipo, o que fez você chegar, tipo... são essas duas coisas, Deus e família, tipo, que me ajudou muito. Porque nesse processo todo, é muito difícil, gente. Tipo, você... de acordar, de ter desafios, de ter estresse, de você não passar no vestibular, de você ter que ter o dinheiro pra... Poxa, vou ter que pagar tal coisa, a inscrição... Então, assim, tudo isso daí, se você não tiver uma boa base familiar e Deus, você realmente, você fala assim, gente, você não consegue, né? Então, esses são os dois elementos da minha vida, assim, que por eu estar aqui, por tudo que eu conquistei, por tudo que eu sei que vou conquistar, são esses dois. De toda essa sua trajetória incrível, qual foi a maior superação que você... literalmente superou, né? Eu vou colocar... Eu vou colocar, assim, essa transição minha que foi bem do vestibular para chegar na faculdade. Eu acho que essa transição, para mim, foi a mais difícil, sabe? Porque foi... que a partir do momento quando você está lá, é mais fácil, né? Tipo, você fala assim, nossa, tô aqui. Eu acho que pra mim o que mais, assim, que mais me marcou foi essa parte do vestibular e nessa transição. Foi porque, tipo assim, eu ficava muito ansiosa, eu tive muito alteração de humor, porque você fala assim, que angústia que dá, entendeu? Então, pra mim, acho que essa foi a pior fase. Porque é aquela fase que você não tem profissão, você não tem nada, e você fala assim, eu não tenho absolutamente nada, né? Não tenho uma faculdade, eu não tô nem estudando no colégio para dizer sou estudante, né? Então, essa foi a fase que mais me pegou. Onde a Raquel se vê daqui a 10 anos? Gente, eu me vejo no meu iate. Adorei. No meu iate, eu vou ser a velha da lancha. Daqui 10 anos, eu pretendo sim, tipo, que o meu sonho é ver ali crescer tanto da clínica quanto do spa, né? Tipo, então, assim, crescimento e por que não outras, né? Tipo, outras filiais, né? Então, daqui 10 anos, sim, seria a velha da lancha. Deus quiser. Cuidar da saúde para você é... essencial. Se você não tem saúde agora, né, quando você está bem, ou se você fala assim, Raquel, mas eu já não tô bem, eu tô tomando remédio. Então, cuide da sua saúde. Não é porque você está tomando remédio que você não pode reverter essa situação, né? Às vezes, ou minimizar. Porque muitos pacientes tomam medicação de pressão, diabetes, colesterol, e ajustando a alimentação, atividade física, tendo uma reeducação alimentar, já reduz muito a medicação. Tem casos até que para da medicação, né? Então, assim, cuidar da saúde é essencial, porque a gente tem que pensar no agora e mais pra frente. Se você quer ser um idosinho que vai sentar na privada sozinho, né? Você tem que ter força muscular. Então, você tem que ter saúde na parte da alimentação e também ter músculo para sustentar a sua perna para você caminhar sozinho. Ó, já foi a injeção de motivação do podcast dela, né? Um sonho. Um sonho... Gente, um sonho é... de ver minha família crescer. É um sonho. Você é muito renomada na mídia, você já participou de vários programas. Como foi? Acredito eu que também foi um sonho. Sim. Como foi pra você encontrar diversas celebridades e entrar nesse ramo midiático, assim? Olha, pra mim foi muito engraçado, né? Tipo, não esperava, né? Tipo, de verdade, assim, nunca esperei... toda essa trajetória, né? E quando meu irmão brinca comigo assim, ele fala assim, quem vê não imagina que correu atrás de um terminal São Mateus. É bem isso, gente, tá? Eu corri do cursinho, eu saía, se eu não me engano, a gente faz tempo, tá? Então, por isso que eu não vou lembrar o exato. Mas eu acho que eu saía, que eu tinha que bater o dedo, tá? Tipo, tinha cartão eletrônico ali de ponto. Então, a gente tinha horário pra chegar. Então, quando eu trabalhava de manhã, porque eu trabalhei nos 2 períodos, eu trabalhei de manhã e no outro ano eu fui trabalhar à noite. Então, de manhã, se eu não me engano, eu entrava às 6h30. Então, eu tinha até 6h35 pra colocar ali o dedinho. Então, tipo, quando o ônibus atrasava, tal coisa que você só via eu e os funcionários descendo, era uma ladeirinha, correndo pra gente ir lá e chegar no cartão de ponto, né? E à noite, acho que era 11h30, né?
Então, que eu saía, tipo, acho que era 11, 11h30. Então, eu ia chegar em casa, acho que era 11. Aí eu chegava em casa meia-noite e comer alguma coisa, tomar banho, arrumar pra no dia seguinte estar às 7 horas na aula. Porque quando eu trabalhava à noite, eu estudava de manhã. E, então, assim, nunca imaginei, né? Mas, assim, tem uma pessoa que assim, eu nem sei se eu poderia estar falando dele, né? Mas é uma pessoa que me ajudou demais, que foi o Edu Guedes. Você sabe o que veio ele na minha mente? Eu vi o programa com você, Sim. Né? E você falando, nossa, ele é super legal como ele aparenta ser na televisão. Ele é. E ele que me ajudou. Então, assim, quando eu comecei a participar do programa, tive amizade com... Você acaba pegando amizade com o pessoal, né? E eu fiquei indo lá de 15 em 15 dias. E aí eu fui e comentei com ele. Eu falei assim, olha... tô procurando uma casa, né, pra alugar. Na verdade, eu tinha colocado na minha meta uma casa, porque eu queria... Eu trabalhava em prédio, né? Então, prédio comercial. Aí eu queria uma casa. Aí ele foi e falou assim pra mim, olha, tem um amigo meu que ele pode te ajudar a procurar, né? E que ele trabalha com isso. Aí ele foi e mandou mensagem pro rapaz na quarta-feira, de tarde. Quarta-noite, eu fui e mandei mensagem pra esse rapaz, porque ele mandou mensagem e me passou o contato. Quarta-noite, eu liguei pra esse rapaz. Quinta de manhã, eu tava atendendo. E esse rapaz me ligando. Só que eu falei, pô, não vou atender agora, porque todos os meus pacientes chegaram no horário e o outro chegou até com antecedência. Eu falei assim, se eu parar pra falar no telefone, eu vou atrasar. Eu falei, na hora do almoço, eu ligo pra ele. Então, eu não atendi ele. Quando foi na hora do almoço, eu liguei. Eu falei, desculpa, eu tava em atendimento. Ele falou, olha, achei uma casa... que é muito o que você tá precisando, porque à noite ele perguntou, o que você quer? Eu falei, eu quero uma casa que tem estacionamento, que tenha tal número de salas para atendimento. Ele falou assim, só que hoje eu não... ele falou assim, hoje eu não posso ir. Ele falou, mas amanhã você vai ter que ver algum jeito de dar uns 15 minutinhos para mim, no máximo, pra gente ir lá pra conhecer. Eu falei, me passa o endereço. Aí ele falou, eu falei, pô, 5 minutos de carro de onde eu tô. Eu falei, consigo ir aí na hora do almoço. Fui, aí foi indo, consegui fazer a negociação, né? Fui, aluguei o espaço e assim, é ele que me ajudou muito, né, nessa trajetória. Então, assim, uma pessoa que eu conheci, várias, né, tipo, várias pessoas, assim, no mundo artístico, mas ele que realmente... pegou na minha mão lá e falou assim, vou te apoiar. Então, assim, o que eu devo muito para ele, isso eu falo na presença dele e ele fica, não, que isso, que ele é todo tímido, né? Mas é um cara muito bacana que, graças a Deus, que eu falei no começo, muitas pessoas no meu caminho me ajudaram muito. E ele foi uma das pessoas, assim, que nessa transição, tipo, nesse salto que eu tive, foi ele que me ajudou. E com ideias que ele tem de empreender, né? Que ele é um cara que faz um monte de coisa e ele que foi e falou assim, olha, faz isso, faz aquilo. Ele deu a ideia da questão do spa, então ele que me ajudou muito nisso daí. Então devo muito a ele que, graças a Deus colocou pessoas certas no caminho. Que bacana. E quando você recebeu o meu convite, porque assim, confesso que quando eu vi a página dela, vocês vão entender, quando vocês acessarem o Instagram, visualizar a página maravilhosa, a clínica linda que ela é dona, e o spa que já está, né? Sim. Eu falei, nossa, será que ela vai me responder? Pelo contrário, eu entrei em contato com a equipe dela, que foi super atenciosa, já me colocaram em contato com ela. Então, assim, é admirável como pessoas que estão nesse patamar, que eu considero que você está, né? Pelo nível de sucesso que você tem hoje, ter me respondido. Então, assim, quando chegou esse convite até você, o que você achou? De verdade, eu gostei muito, porque na parte, quando ela falou que era de investimento, né, de empreendedorismo, investimento, que eu gosto também, né? Porque é aquela história, eu sou médica, mas eu sou empresária, né? E antes disso, que nem eu comentei, na época que eu estava ainda na faculdade, no finalzinho, entrando, já dando alguns plantões, foi que eu via alguns vídeos de investimento e tal. Então, assim, eu gosto, né? Eu não entendo nada, mas gosto. Então, quando ela falou que era para falar também de empreendedorismo, é bacana, porque eu falo muito da medicina, que me fez ir para a parte do empreendedorismo. Então, a parte da gente ir comunicar, né? Eu sempre falo, hoje em dia, muitas pessoas, o que eu acabei de falar, né? Deus colocou muitas pessoas no meu caminho que me ajudaram muito. E é isso, a gente conhecer pessoas, né? Amanhã ou depois eu vou falar assim, poxa, né? Quando eu virar a velha da lancha, meus bilhões... Ai, profetiza. Tá vendo aí? Aqui? São eles que vão cuidar do meu investimento. Com certeza,
Seremos Prazer. responsáveis, né? Sim. E eu queria aproveitar pra gente fechar com chave de ouro, que você olhasse pra essa câmera e desse um recado pro pessoal de casa. O que vier ao seu coração, como mulher, como profissional, o que você achar que você deve fechar aqui nosso podcast. Sim. Como mulher, como profissional, se você tem um sonho, faça, né? Tipo, vai atrás, realiza. Você fala assim, não, é impossível. Se você não tentar, você não vai saber se é impossível ou não. E não tem, né? Tipo, impossível, assim, de verdade, eu acho que essa palavra não existe. A gente consegue, não é fácil, né? Se eu chegasse aqui e falasse pra você é fácil, eu estaria mentindo, porque várias vezes eu falo assim, gente, que vontade de desistir. E várias vezes, tá? Tipo, talvez essa semana ainda não, porque a gente tá na... talvez ainda nessa semana não. Talvez tenha sido no sábado que eu pensei isso. Então, dá vontade, sim, de desistir. Então, se você tem um sonho, vai, realiza. Por mais que você seja mulher, você fala assim, eu, né, tipo, tô ali sozinha e tal. Não, dá certo, sim. Por que eu falo por mais que você seja mulher? Porque, às vezes, a gente fica pensando assim, poxa, eu sou mulher, né? E tem os preconceitos que a gente tem, né? Eu já tive... uma parte de sociedade que era mais... eu era a única mulher ali do espaço, né? Então, assim, a gente fica naquele conflito, mas aí você fala assim, poxa, não, eu tenho sim capacidade, eu tenho sonho, eu vou atrás, então não desiste disso, não desiste de você. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Se você tentando ou não... Vão passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e pelo menos você vai falar assim, poxa, eu tentei e não deu certo, mas você tentou. E isso daí virou uma experiência. Do mesmo jeito que, para mim, experiência na parte de monitoria, eu tive contato com pessoas, né? Então, o que me auxiliou? Lá, molecona, na parte do vestibular, me auxiliou a me comunicar com as pessoas. Depois, na parte da recepção, não entendo nada de carro, mas fui recepcionista de uma concessionária. Mas também, algum aprendizado eu tive, né? Então, assim, cada coisa serve pra gente chegar mais pra frente e investir e aplicar onde você quer. Como médica, não invista na sua saúde, tá? Não tô aqui pregando pra você deixar de tomar cervejinha, não tô pregando aqui pra você deixar de comer pizza. Tenha a sua vida, tenha qualidade de vida, mas saiba investir em você, ter um equilíbrio, uma reeducação alimentar. Não queira fazer porque sua amiga fez, não queira fazer dietas mirabolantes, que isso não dá certo. O que dá certo é ser constante. Então, faça uma atividade física, pensando na questão de saúde. Raquel, mas eu já tenho, sei lá, quantos anos, eu já tô com 60 anos. Legal, começa agora com 60 anos. Não importa. É qualidade de vida. Então, cuida da sua saúde para você. Quanto menos você depender de remédio, melhor é. E é isso. Olha, agora, preciso que você deixe suas redes sociais, seus contatos, como funciona a sua clínica, seu spa, porque depois dessa aula aqui intensa de empreendedorismo, de medicina, de nutrologia, tenho certeza que todo mundo vai querer entrar em contato. Todo mundo vai querer conhecer, né? Gente, olha só, tá? Então, vamos para as redes sociais. No Instagram, tá? DRA, tá? Abreviação de doutora, DRA, Raquel Menezes, Menezes com Z. Tem o Insta da clínica, que é Clínica Arque, ARQUE, treminha. O que eu tô olhando aqui, eu tô querendo colar o meu telefone para vocês ligarem, tá? Então, assim, entrar em contato com a Clínica Arque. 011, São Paulo, 914534790. 914534790. E o spa, que é o meu filhotinho, meu xodó, né, meu bebê, que é Arque Spa. Então, entra nas redes sociais, pode seguir a gente, que a gente sempre tem dicas, e é isso. Eu vou aproveitar, vou deixar tudo aqui no link abaixo, o Instagram dela, o Instagram da clínica, porque eu tenho certeza que muita gente vai entrar em contato. Só uma coisa, vocês lembram que no início eu apresentei ela com 39 anos? Olhem pra essa pele, alguém dá 39 anos, então querem ter essa pele, entre em contato com ela. Porque na hora que ela me contou, eu falei, até parece. Ela falou, menina, não aparenta. Pessoalmente, Vamos... tá bem 29. Nossa, gente, agora Deus, muito obrigada. Tá aplicando nela, tá dando certo. Então vai lá. Gente, eu vou quarentar, né? Dia 15 de maio, vou falar, quarentei.
vou lembrar de você, porque é um dia antes do meu aniversário. Mais uma vez, doutora Raquel, mais uma vez não, né? Acho que eu serei eternamente grata e vou sempre lembrar de você, que a gente conseguiu uma brechinha na sua agenda. Você fez questão de vir aqui, sempre muito atenciosa, com muita gentileza me respondendo. Eu quero agradecer em nome do Rioscast, em nome da Rios Investimentos, a honra de ter te entrevistado. Não só da médica, né, endócrino, nutróloga, mas assim, da Raquel no âmago, de ver essa trajetória linda dela. Por quê? Nós estamos habituados a ouvir histórias assim. Ah, ela é médica. Ela já veio de família herdeira. Sim. Ah, ela é médica. Não, nada, pelo amor de Deus, nada, né? Colocando renomes, enfim. Mas assim, ela é médica, ela veio de família que já são de médicos, de empresários, engenheiros. E você vê que ela sozinha, obviamente, teve lá o respaldo da sua família, Sim. a força da sua mãe, né, do seu irmão, do seu pai. Mas assim, você arregaçou as mangas, você focou, determinou e alcançou. Então, é uma história dessa que faz parte aqui da intenção do nosso podcast, de trazer grandes empresárias, empresários que sempre tiveram essa visão de negócio e que realmente deram certo. Porque, igual você falou, às vezes a gente em casa chora em cima da Bíblia, ou chora sozinho e fala, eu vou jogar tudo pro alto, eu vou desistir, isso aqui não é pra mim. E no outro dia a gente lembra, calma, eu tenho um propósito, eu tenho um sonho, eu tenho pessoas que eu preciso lutar, não só por mim, mas pela minha família que acreditaram em mim. Então, você é um exemplo, não só de mulher, mas de profissional, de determinação, de garra. Então, eu espero que você volte inúmeras vezes, que eu me sinto, assim, honrada de ter te conhecido. Eu também, Muito foi um obrigada. prazer. Gente, eu agradeço. E quando quiser mais vezes pra gente bater o papo, pra vocês me ensinarem também, eu agradeço. Já eu vou colocar uma parte do programa aqui só pra ela, tenho certeza. E aí vocês vão tirar todas as dúvidas, não só de finanças para os médicos, né? Mas de empreendedorismo, de hormônios e por aí vai. Então entrem em contato com ela, porque vocês viram um pouquinho só do trabalho dessa profissional fantástica. Muito obrigada, viu, Raquel? Muito obrigada, eu agradeço. Depois desse episódio, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, não sei o que você tá esperando mais pra se inscrever. Eu também não. Agora é a hora, né? Então já aperta aqui, já se inscreva. Tem episódio toda semana, então ativa a notificação e coloca aqui nos comentários o que você achou dessa profissional incrível, dessa mulher fantástica, e aproveita e já deixa seu like. Semana que vem tem mais, vocês não perdem por esperar. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Um grande abraço.